Além de ser a terra do kilt e do whisky, a Escócia também é lembrada como a terra mais assombrada do mundo. Seus mais de 2.000 castelos abrigam muitos antigos espíritos atormentados. Escolhemos, dentre tantos, os 5 mais assombrados castelos da Escócia. Apague as luzes e vamos lá. O castelo de Tantallon foi construído em 1350 por William Douglas e está localizado no condado de East Lothian. Durante 300 anos, o castelo pertenceu à família Douglas e teve sua dose de embates contra a coroa, sendo sitiado 3 vezes durante sua história. Entretanto, o cerco contra Oliver Cromwell na Guerra Civil, em 1651, foi o último que o castelo pôde suportar, tendo que ser abandonado por seus moradores logo em seguida. Esse castelo está na nossa lista por causa de 2 curiosas fotos tiradas por turistas. Muitos especialistas consideram essas fotos 2 das maiores evidências do mundo sobrenatural. A primeira foi tirada em 2008, e podemos ver uma estranha aparição espreitando por uma das janelas. Segundo o fotógrafo, somente ele e a família estavam no castelo quando a foto foi tirada, e ninguém notou naquele momento uma pessoa vestindo roupas de época. Muitos podem dizer que se trata de um ator, ou de uma simples justaposição de formas que nossos cérebros registram como um rosto. Porém, após a primeira foto ser publicada, uma moradora de Edimburgo, Sra. Lamb, resolveu tornar pública uma foto que tirou 32 anos antes, enquanto visitava o mesmo castelo. Na foto da Sra. Lamb, também temos uma figura misteriosa espreitando nas sombras, na mesma janela que a foto mais atual foi tirada. O castelo de Tantallon é realmente um lugar assustador. Weylandon é um castelo das terras altas escocesas. Ele está localizado em uma ilha onde os lagos Dwitch, Longo e Wash se encontram. O local sempre foi utilizado como forte, por ter uma localização estratégica. Foi batizado em homenagem ao padre gaélico Donn of Eigg, martirizado por tentar levar a cristandade aos povos pictos do norte da Escócia. E a construção do atual castelo começou no século XIII pelos clãs Mackenzie e MacRae, com o objetivo de defender das invasões vikings do norte. Essa região tem uma longa e sangrenta história. Em 1331, mais de 50 prisioneiros foram executados dentro do castelo, antes da visita do Conde de Moray. No ano de 1719, durante a denominada Revolução Jacobita, o castelo foi completamente destruído por forças da coroa britânica, e seus defensores, 46 soldados espanhóis enviados pela monarquia de seu país para ajudar os escoceses, foram todos mortos dentro do castelo. E é justamente um desses espanhóis que ainda permanece dentro do castelo, agora como uma aparição fantasmagórica. Dizem que esse soldado do além perambula na seção de presentes, carregando sua cabeça decepada. Outra aparição famosa do local é a de Lady Mary, rainha dos escoceses. A rainha Mary foi rainha da Escócia no século XVI. Ela terminou sua vida numa masmorra, tendo sido aprisionada pela sua prima, a rainha Elizabeth I da Inglaterra. Ela costuma aparecer nos quartos do castelo. Como muitos outros na lista, o castelo de Dunnottar tem um passado violento. Localizado ao sul de Aberdeen, ele foi construído em meados do século XV, no alto de uma colina, o que o situa em uma posição defensiva privilegiada. Por causa disso, ele representou um importante papel na história escocesa. Foi dentro dessa fortificação que as joias da coroa escocesa foram escondidas durante as invasões do exército de Oliver Cromwell no século XVII. E assim como seu conterrâneo, o castelo de Tantallon, o castelo de Dunnottar terminou destruído após os ataques sofridos pela força invasora de Cromwell. Pouca coisa sobrou da construção original. Porém, sua parte mais antiga permanece de pé até os dias de hoje, a antiga igreja do castelo. Dentro dessa igreja, William Wallace aprisionou e queimou soldados ingleses durante a Guerra de Independência Escocesa. Mas o momento mais sombrio da história do castelo foi a prisão de 167 homens e mulheres, que se opuseram politicamente aos reis Stuart. Essas pessoas, chamadas de Whigs, ficaram presas 2 meses dentro dos porões do castelo, com pouca comida e água e em péssimas condições sanitárias. Dizem que até hoje é possível ouvir os lamentos dos presos durante a quietude da noite. Existem relatos de diversas aparições dentro das ruínas do castelo de Dunnottar, sendo o mais famoso o de uma pequena menina perto da antiga cervejaria. Pouco se sabe sobre a menina, mas dizem que ela tem uma conexão com outra aparição do lugar, a Mulher de Verde, que costuma aparecer nos antigos fornos do castelo. Outro famoso fantasma do local é de um soldado que costuma aparecer na sala da guarda e na entrada principal do castelo. O soldado é descrito como um homem alto, de aparência escandinava, o que sugere que ele pode ser proveniente da época das invasões vikings na região. O castelo de Glamis parece ter saído de um conto de terror medieval. O enorme castelo tem uma história bem sangrenta, com traições,
assassinatos, bruxaria e também está repleto de salas secretas para esconder os mais sombrios segredos das famílias que por ali passaram. Localizado ao sul de Dundee, esse célebre castelo foi construído como uma casa de campo em 1016, porém não demorou muito para as paredes serem manchadas de sangue. O rei Malco II foi assassinado por seu primo Macbeth dentro da cabana em 1034. A casa de campo foi melhorada e transformada em um castelo em 1376, quando foi dada pelo rei Robert II para o marido de sua filha em uma razão do seu dote. O castelo é habitado até os dias de hoje, tendo sido o local onde a rainha Elizabeth passou a infância, junto com sua irmã princesa Margaret. O castelo está infestado de histórias de fantasmas e aparições por quase todos os cômodos. Na capela, temos o espírito de Lady Janet Douglas, queimada na fogueira por bruxaria, após ser acusada de tramar o assassinato do então rei James V. Dizem que podemos ver o espírito de Janet atravessando a capela e desaparecendo sob o altar. Outra alma que pode ser vista no castelo é o de uma pobre criada que descobriu um terrível segredo dos seus mestres. Quando ela ameaçou expor o segredo, teve sua língua cortada, sendo morta logo em seguida. Ainda hoje podemos ver seu espírito correndo desesperadamente pelos jardins do castelo, com o sangue jorrando de sua boca. Mas com certeza, o fantasma mais famoso do local é o do conde Alexandre de Crawford, um dos primeiros donos de Glamis. Em vida, era um homem sinistro e cheio de vícios. Histórias contam que ele apostou com um demônio e perdeu sua alma. Seu espírito costuma ser visto durante as altas horas da madrugada, e ele particularmente gosta de pairar sobre as camas onde as crianças dormem. Algumas noites é possível ouvir em quartos vazios seus gritos e xingos, junto com o barulho de dados sendo jogados. Para finalizar essa macabra lista, selecionamos o mais importante castelo da Escócia, e segundo dizem, o mais assombrado. Aquele que observa do alto toda a vida na capital do país, o Castelo de Edimburgo. Construído sobre um vulcão extinto, sua localização privilegiada é um dos motivos do qual o local ter sido habitado desde a Idade do Ferro, por mais que sua utilização inicial seja incerta. Um castelo foi erguido no século VI pelo rei Edwin para abrigar a realeza escocesa, e assim permaneceu até meados do século XVII, quando, após a união das coroas das Ilhas Britânicas, a nobreza deu lugar aos militares, e o local se tornou um quartel onde funcionava uma guarnição, servindo até mesmo como prisão em certo momento. Tendo mais de 1000 anos de história, o local tem uma boa dose de histórias assombradas e aparições nefastas. Afinal, o castelo já presenciou mortes, guerras, sendo até mesmo capturado pelos ingleses. Sentimentos como agonia, dor e sofrimento foram recorrentes durante toda a história do castelo, o que pode explicar algumas de suas aparições. Suas assombrações são tão famosas que em 2001 um grupo de cientistas desenvolveu uma pesquisa no castelo. O objetivo? Determinar se o castelo era realmente assombrado, utilizando 9 pesquisadores e mais de 200 pessoas do público. Os resultados foram arrepiantes, uma vez que a grande maioria dos participantes realmente presenciou sombras, quedas de temperatura e até mesmo diversos puxões em suas roupas. Dizem que os antigos prisioneiros ainda são ouvidos nas masmorras do castelo, e um cachorro fantasma costuma rondar o cemitério do local. Mas a assombração mais famosa do castelo é a de um tocador de flauta, que se perdeu nos túneis localizados no subsolo do castelo, e é possível ouvir sua flauta tocando até os dias de hoje. Também é possível ouvir os sons do tocador de tambor sem cabeça, apesar de suas aparições serem raras, que ocorrem quando algum perigo se aproxima do castelo.